Pessoal, boa noite. Igual eu falei para vocês que eu estaria gravando um vídeo com a nossa revisão. Vocês até me desculpem, eu tive alguns probleminhas essa semana, então acabou que ficou meio em cima da hora, mas vocês vão ver. Igual eu falei para vocês, minha prova vai ser igual a primeira, tudo baseado aí na revisão. Quem tiver alguma dúvida, mesmo depois de estar assistindo a minha explicação que eu vou dar, pode estar me chamando, pode estar me perguntando, tá? Não fiquem com dúvida aí. Minha prova é bastante tranquila, vocês já fizeram, vocês sabem como é que é. Então, assim, vou tentar gravar rapidinho também, para não ficar muito chato, porque vocês assistindo eu falando aqui sozinha é um saco. Sei que tá bem difícil aí para todo mundo, ainda mais a gente não tendo essa aula presencial, mas também tá difícil pra gente que não é legal tá dando aula assim, preferia muito mais estar dentro de sala com vocês, mas espero que tenha dado, pelo menos para vocês estarem entendendo o material que eu passei e, igual eu já falei, qualquer dúvida vocês podem estar me chamando. Então eu passei aquele questionário para vocês. Na primeira pergunta eu falo assim para vocês, diferencie crescimento de desenvolvimento. Então eu queria que vocês falassem para mim o quê? Que o crescimento a gente avalia a parte física, certo? A evolução física aí da criança. E o desenvolvimento a gente avalia a parte intelectual, as habilidades que ela vai desenvolvendo, certo? Então, crescimento físico, desenvolvimento psicológico, tá? Na número 2, eu coloquei para vocês citarem para mim 2 parâmetros que eu analiso no crescimento. Então, vocês podiam citar para mim qualquer parâmetro físico, ou seja, ganho de peso, crescimento da altura, avaliação perímetro cefálico, avaliação perímetro torácico, o que vocês quisessem, certo? Qualquer coisa que a gente avalia do crescimento aí dessa criança. Na número 3, coloquei para vocês citarem para mim 2 parâmetros que a gente analisa no desenvolvimento. Então, qualquer coisa que se ligue à coordenação, ao desenvolvimento ao psicológico. O que é? Aprender a andar, aprender a falar, aprender a se expressar, convivência em grupo, aprender a ler, aprender a escrever, qualquer coisa aí relacionado ao desenvolvimento psicológico aí, às atividades dessa criança. Depois, na número 4, eu coloco assim para vocês. Na sua opinião, qual a fase de maior mudança comportamental da criança? E para vocês me justificarem por que da escolha dessa fase aí. Então, vocês podiam escolher para mim qualquer fase aí de desenvolvimento e tá justificando para mim. Igual eu falei, sua opinião, vocês podem estar colocando qualquer uma. Só que, a partir da hora que vocês colocam lá para mim, vocês têm que me justificar o porquê daquilo. Então, isso daí já ficava a critério de cada um de vocês. Então, por exemplo, se eu escolhesse a fase do período ali de 1 a 2 anos, eu ia justificar porque é a fase que a criança aprende a andar, aprende a se comunicar, aprende a entender, aprende a começar a exprimir os seus desejos, o que ela quer, as suas vontades. Então, vocês poderiam escolher qualquer uma, tá? Isso daí ficou a critério de vocês e ficou em cima daquele trabalhinho que eu tinha passado para vocês em sala, que infelizmente não teve jeito da gente acabar realizando ele por completo. Na número 5 eu coloquei quais os principais distúrbios nutricionais que uma criança pode apresentar na infância. Então, vocês iriam me contar quais são aqueles que a gente conversou. A gente até chegou a conversar sobre muitos em sala de aula. Seriam quais? Obesidade, anorexia, a bulimia e também a gente tem a compulsão alimentar, que pode estar levando à obesidade. Então, eu queria todos esses 4 distúrbios aí que são associados à alimentação, certo? A parte nutricional. Não precisava explicar para mim, a obesidade é isso, a anorexia é aquilo, a bulimia é isso. Não, eu queria só que vocês citassem, tá? Não precisava entrar em maiores detalhes, não. Na número 6, eu coloquei para vocês o seguinte,
Durante as aulas, conversamos muito sobre a obesidade infantil, que é uma doença muito presente nos dias atuais. Quais as principais causas e por que essa doença tem afetado tantas crianças, em sua opinião? Então, primeira, quais as principais causas? Então, vocês iriam me citar o porquê de algumas crianças desenvolverem a obesidade. Má alimentação, sedentarismo, algumas podem ser até por fator genético. Então, vocês iam me citar aí o que vocês acham que leva uma criança a desenvolver a obesidade. E o porquê, certo? Que essa doença tem afetado tantas crianças. Sua opinião. Então, você iria me justificar o porquê que você acha. Então, também era pessoal essa resposta. Então, por exemplo, porque as crianças hoje em dia comem muitos alimentos industrializados, elas não têm uma rotina ideal de alimentação, comem muita comida pronta. Agora, mais do que nunca, esse período que a gente está passando, todo mundo aí, os deliveries. Então, é muito mais fácil a gente pedir uma comida pronta do que fazer em casa. Querendo ou não, as comidas prontas, por mais que sejam saudáveis, elas têm um teor calórico maior. Então, é diferente, por exemplo, a gente fazer um macarrão em casa e a gente pedir um macarrão. Você pode ter certeza que o que a gente pedir ele é bem mais calórico do que o que a gente fez em casa. Então, a falta de tempo dos pais. Então, vocês vão me justificar do jeito que vocês quiserem. Igual eu falei pra vocês, opinião de vocês, tá? Depois eu coloquei para vocês quais os principais sinais e sintomas que a criança demonstra em caso de distúrbios psicológicos. Então, como que a gente começa a ver que uma criança está entrando em um distúrbio psicológico? Ela apresenta primeiramente alteração no comportamento dela. Então, quais são essas alterações comportamentais dessa criança? Ela pode começar a apresentar uma dificuldade na escola, ela pode apresentar uma dificuldade em se socializar com outras crianças, em conviver em grupos, ela pode se isolar socialmente, ela pode o quê? Ficar agressiva, do mesmo jeito que ela fica retraída e se isola, ela pode desenvolver um comportamento agressivo, um comportamento nervoso. Então, tudo ela fica nervosa, tudo ela fica agressiva. Ela pode o que também? Ficar obcecada ali com a aparência. Então, para ela, tudo ela é feia, ela não se encaixa nos padrões. Então, tudo ligado ao psicológico, vocês poderiam estar citando aí para mim, tá? Na número 8, eu coloco assim para vocês. Cite 3 transtornos que as crianças ou adolescentes podem apresentar. Então, vocês iriam me citar 3 transtornos que eles podem... Ah, mas pode ser o nutricional? Pode. Pode ser o psicológico? Pode. Vocês iriam me citar 3 ao critério de vocês aí. Então, por exemplo, obesidade, hiperatividade, anorexia, que a gente citou, tá certo? Tá. Mas eu podia colocar também o quê? Déficit de atenção, hiperatividade. Então, ficava a critério de vocês aí, certo? Daqueles déficits que a gente conversou, vocês iriam escolher 3 e me falar. Também não precisava estar me explicando. Só mesmo citar os 3 e pronto. Na número 9, eu coloco para vocês. Como você aconselharia um pai ou mãe de uma criança que apresenta sinais de alteração comportamental? Igual eu falei, quem vai lidar aí com saúde pública, postos de saúde, PSF, unidade de saúde, a gente tem um contato maior aí com o público. Então, muitas vezes, os pais vão estar procurando vocês, ou os pais, ou os responsáveis, por essa criança quando ela começa a mudar o comportamento, ou até a parte física muito apresenta essa alteração aí, todo mundo fica preocupado, porque não é normal. Então, o que você pode recomendar a esses pais aí, a esses responsáveis? Sempre ficar atento ao comportamento da criança. Então, se ela começou a apresentar essas mudanças, vamos ver o porquê, porque tudo tem um porquê. Então, primeiramente, procurar o porquê dessa mudança.
Se ela está apresentando uma alteração física, ela está ganhando muito peso, ela está perdendo muito peso, por que começou a acontecer isso agora? O que está fazendo de diferente que mudou no desenvolvimento dessa criança aí? Aconselhar também o quê? A procurar uma ajuda profissional. Então, mudança comportamental. Está procurando um psicólogo. Ah, mudança no desenvolvimento, caiu o desenvolvimento escolar dessa criança. A gente pode estar procurando psicopedagogo. Ah, a criança está engordando muito, está perdendo muito peso. A gente pode procurar o nutricionista. A gente pode procurar o pediatra. Então, tem vários recursos, tem vários profissionais aí para estar ajudando a gente nesse quesito aí. Então, vocês podem estar aconselhando os pais nisso. Tá procurando sempre um acompanhamento profissional e tá o quê? Acompanhando o porquê dessas mudanças está acontecendo. O que mudou na rotina dessa criança, o que mudou, o que tem de diferente, o que aconteceu de diferente para ela estar desenvolvendo essas alterações aí. Ah, mas não aconteceu nada de diferente, está tudo a mesma coisa. Alguma coisa aconteceu. Porque se nunca teve e começou a apresentar isso, ou o organismo está trabalhando diferente, ou teve uma influência de algum fator externo, ou social, ou até mesmo no organismo dessa criança. Então, sempre tem um motivo para, do nada, ela apresentar essa alteração aí. Na número 10, coloquei para vocês aí. Como você conduziria um caso de abuso infantil que chegasse em sua unidade de saúde? Qual a conduta do atendimento prestado à mãe e à criança? Então, isso, igual a gente conversou um pouquinho dentro de sala de aula, é um assunto muito delicado. Por quê? Perante a lei, a gente tem o quê? Que informar o conselho tutelar, informar a polícia. No caso da gente o quê? Conselho tutelar, se a gente suspeitar de algum sinal de abuso, a gente já pode estar informando. No caso da polícia, quando a gente faz o exame, tenha certeza de que houve aquele abuso, a gente tem que denunciar sim. No caso dos pais aí, da mãe, do acompanhante que estiver com essa criança, é um assunto, igual eu falei para vocês, bem delicado, da gente chegar nesse acompanhante e falar, a criança apresentou sinais de abuso e tal. Muitas vezes, vocês vão ver, a primeira reação é a negação. Então, os pais ou o acompanhante vai negar aquilo. Não, porque de jeito nenhum, porque ela estava sempre com fulano, com ciclano, e ele não faz isso, não tem chance de ter acontecido isso. Então, é um assunto muito delicado. Então, na hora de abordar o acompanhante, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, tá? Então, sempre o quê? Manter a calma, nunca acusar, mesmo que a gente já tenha constatado. A gente tem que levantar as hipóteses para depois falar, ó, o exame deu, constou e tal. Porque, igual eu falei para vocês, a maioria dos casos aí, se vocês chegarem a presenciar isso, vocês vão ver que todos têm a negação, que eles não aceitam que tenha acontecido aquilo com aquela criança. E no caso da criança, a gente já entrar com acompanhamento psicológico para essa criança. Então, a gente vai acionar o psicólogo da unidade para ele já estar iniciando o acompanhamento dessa criança e a gente tem sim que fazer a denúncia perante os quesitos da lei. A gente tem que fazer a denúncia primeiramente para o conselho tutelar, tá? E esse conselho tutelar, ele vai lá e vai estar acionando aí a polícia e tal, para a gente ver o que aconteceu. Na número 11, eu coloco para vocês o seguinte: quais as ações para promoção de saúde da criança que o técnico de enfermagem pode promover? Então, a gente chegou a conversar dentro de sala de aula sobre essas ações. Eu até cheguei a passar para vocês como que a gente tem que programar, planejar essa ação. Então, vocês poderiam colocar para mim o quê? A gente tem várias opções de trabalhar com essas crianças. A gente pode estar indo nas escolas, a gente pode estar indo nas creches, a gente pode estar promovendo dentro das unidades de saúde que a gente trabalha, ações sociais, ou até mesmo palestras instrucionais, para a gente estar falando o quê? Sobre vários assuntos. A gente pode estar falando sobre alimentação, a gente pode estar falando sobre atividades que ajudam a desenvolver o psicológico, sobre atividades que ajudam a desenvolver na escola. A gente pode ter vários assuntos para estar trabalhando com esse público nosso aí, certo?
Mas o principal, igual eu falei para vocês, trabalhar com criança é muito difícil porque prender a atenção deles e conseguir transmitir a mensagem que a gente quer. Então a gente tem sempre o quê? Que pensar em atividades interessantes para eles. Um teatro, uma dinâmica, uma brincadeira. Então tem que ser uma coisa divertida, uma coisa que prenda a atenção deles e eles também aprendam, eles consigam absorver a mensagem. Porque, igual eu falei para vocês, se a gente faz uma apresentação de data show e coloca eles assistindo com a gente falando, em 2 segundos você já perdeu a atenção de todo o seu público. Então, o que é mais importante aí? Prender a atenção dele. Quais ações a gente pode fazer? Igual eu falei para vocês, várias. Pode promover palestras nas escolas, palestras nas creches. Palestras, quando eu digo palestras, a gente vai lá, mas vai estar trabalhando dessa maneira, tá? Não é a palestra de a gente chegar e falar só. A gente pode estar desenvolvendo atividades também dentro das unidades de saúde, igual eu falei para vocês. A gente tem vários grupos de promoção à saúde dentro das unidades. Tem o grupo dos hipertensos, o grupo dos diabéticos. Então, assim, enquanto a gente está falando para essas pessoas, a gente pode programar uma atividade para os filhos, para os sobrinhos, para os netos das pessoas que vão nesses grupos, para até não estar atrapalhando o desenvolvimento desses grupos. Tem muitas pessoas que às vezes deixam de ir nas unidades, acompanhar esses grupos, porque não tem ninguém deixar a criança. E também levar a criança vai estar atrapalhando. Então a gente pode programar o quê? Atividades no mesmo horário. A gente faz um grupo para dar instruções, para dar palestra, para fazer ações com essas crianças, e enquanto a gente desenvolve o outro grupo, tá? Então, sempre trabalhando em equipe. O questionário que eu passei para vocês, então, foi esse. Se caso ainda tenha ficado alguma dúvida aí, mesmo depois de você estar vendo essa explicação minha, pode estar me perguntando. A prova vai ser baseada aí nessa matéria que a gente viu, tanto dentro de sala de aula como essa que a gente viu agora, aí a distância. Não precisem se preocupar, igual eu falei para vocês, eu cobro só o que a gente foi falado e principalmente o conteúdo que está na revisão. Então não precisem ficar preocupados aí como que vai estar sendo, porque vai estar em cima disso aí que eu falei para vocês. Eu tentei falar rapidinho aí, porque também vocês não precisam escrever textos nas respostas, certo? Qualquer dúvida, mesmo vocês tendo escutado aí as explicações, me chamem. Não fiquem com dúvidas, não só por causa da prova, tá? Porque mais pra frente vocês vão estar precisando disso aí, principalmente quem for trabalhar dentro de saúde pública. É muito importante a gente estar sabendo esses critérios, tá? Espero que tenha dado para tirar as dúvidas e também que em breve a gente esteja junto, presencialmente, porque não é fácil essa vida de aula à distância. Igual eu falei no começo do vídeo, do mesmo jeito que vocês estão tendo muita dificuldade para estar acompanhando os conteúdos, para estar entendendo a matéria, a gente também não tá legal para a gente estar dando aula desse jeito, é um saco. A gente procura buscar os melhores conteúdos aí para vocês, mas às vezes é realmente difícil de entender, tá? Espero que vocês tenham também um pouquinho de paciência com a gente, que isso aí é um método novo pra gente, mas se Deus quiser, rapidinho vai estar organizando tudo e a gente vai estar voltando ao normal, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí, tá bom?